Hoje vamos falar de um autor que eu recém conheci, de um gênero que eu recém conheci, que são os mangás. Não é bem o gênero, né? Mas o formato. Mas enfim, é um cara que atualmente é o meu mangaka favorito, já que eu basicamente li só ele, né? Não, mentira, eu li mais coisa, mas assim, das paradas que eu li, ele realmente foi o que se destacou mais pra mim. Eu quero falar um pouco sobre o horror oriental do Junji Ito. Eu não vou dar uma biografia do cara, mesmo porque eu não sei. Eu também não vou falar no panorama geral, porque eu não li tudo dele. Eu li só 3 obras, eu acho que falta alguma coisa pra eu ler. O que eu posso dizer é que o Junji Ito, ele choca muito. Ele consegue transformar coisas mais banais em horror. Vale dizer também que existe essa diferença do horror ocidental, né, do nosso horror pro horror oriental, asiático, sobretudo japonês. É só você pegar qualquer filme que foi refeito nos Estados Unidos, que fosse asiático, né? Tipo o Ju-On, que nos Estados Unidos virou o Grito, ou o Ringo, que nos Estados Unidos virou o Chamado. Esses são filmes que no Japão eles são muito aterrorizantes e que nos Estados Unidos praticamente viraram uma comédia. E o Junji Ito, ele traz isso pra nona arte. Ele tem ideias, cara, ele é muito criativo. Isso é uma parada que eu admirei muito quando eu tava lendo essas obras aqui. E cara, essa criatividade ela exala em todas as páginas, além de serem páginas muito bem desenhadas e o roteiro ser muito bem escrito. Ele cria situações com coisas que eu não esperaria ver terror, sabe? Vou falar disso mais quando eu estiver dando minhas indicações. E vamos começá-las com Gio. Eu acho que Gio nunca foi lançado aqui no Brasil, eu não tenho certeza, tá? Eu entrei no mundo dos mangás recentemente, mas... Então, eu peguei essa edição aqui, que é uma edição gringa, eu li em inglês. Gio se passa numa ilha, numa província, se eu não me engano é Okinawa, e ele segue o Tadashi e a Kaori. Por que que eu acho que Gio talvez seja uma das paradas mais assustadoras que eu já li? Porque eu tenho muito medo dessa parada do mar, sabe? Do oceano. Não só disso, da água também, de qualquer bacia hidrográfica. Rio, lago, sei lá. Eu já quase me afoguei, então esse medo é bem real. Mas é porque eu acho sinistra a ideia de que você tá lá na água e você não sabe o que tá embaixo de você, sabe? Alguma coisa pode estar chegando perto, alguma coisa que você não vê, que você não conhece. O mar é muito grande, a gente não explorou tudo e nem tem como. Vai saber o que tá vivo ali nas profundezas. Isso, na verdade, é a base do horror cósmico, apesar de aqui não ter muito disso. O que é Gio? Gio é uma história trash, basicamente. É uma trecheira violenta, onde os animais do mar criam pernas e vão pra terra. Olha que bizarro. O Junji Ito usa a arte dele, magnífica, em preto e branco, né? Acho que é comum aos mangás, pelo que eu tô percebendo, pra fazer essa premissa ridícula de peixes com pernas não ser ridícula. Na verdade, ser bem assustador. Se eu não me engano, Gio tem um anime também, ainda falta eu assistir, mas... Enfim. Como eu falei, a banalidade da situação, ela acaba tornando ela mais assustadora ainda. Eu sei que parece uma premissa meio que de Sharknado e tal, inclusive no início eu não comprei bem. Mas a partir de certo ponto da história, e também por eu ter me envolvido com a Kaori e o Tadashi, e também quando eu peguei o ritmo da leitura, eu acabei entrando mais aqui. Eu também acabei pegando algumas alegorias, talvez eu esteja até errado, talvez seja só uma simples história trash, mas eu acho que é isso mesmo. Naquela questão nuclear da Segunda Guerra Mundial, do Japão ter sido bombardeado, coisas terem sido criadas e tal, o Godzilla nasceu assim. Ele nasceu com esse medo das bombas atômicas, da ameaça nuclear que o Japão conhece muito bem, afinal ele... sabe, Hiroshima e Nagasaki. E aqui ele tem uma vibe muito disso. Ele é um quadrinho violento e bem nojento muitas vezes, sabe? Mas isso é o charme dele. Eu adoro. Passando para um que de certeza tem aqui no Brasil, estava esgotado até pouco tempo, mas já voltou. Eu tô falando de Fragmentos do Horror. Cara, eu amo essa capa. Acho que é a capa mais foda de mangá que eu tenho. Talvez não, eu tenho o Satsumaki Shidenra do Pokénankin. Fragmentos do Horror é uma compilação de contos curtos do Junji Ito, né? Nessa roupagem de quadrinhos, que representam bem essa banalidade, né? Essa parada que de fato não funcionaria muito bem se fosse um autor menos competente escrevendo, mas que por se tratar do Junji Ito é sensacional, cara. Isso aqui abrange muita coisa, vai do psicológico ao caótico, ao erótico também, e ao escatológico. Nossa, cara, isso aqui tem umas partes aqui que são bem nojentas, na verdade tem umas partes que, sabe, fazem você ranger os dentes de tanta agonia. E como meu conto favorito do gibi, eu tenho que destacar o Gola Rolê Vermelha, que é esse rapaz que tá aqui na frente fazendo esse spoof daquele quadro Grito, né? Trata-se desse cara que ele teve a cabeça cortada e ele tem que segurar ela no pescoço pra não morrer. Que
Agonia. Sério, gente, é bem angustiante. E aí você fica com medo, o cara andando, você tem medo dele tropeçar em alguma coisa e acabar soltando a cabeça. Você tem medo toda vez que ele se mexe, quando ele fala, e cara, você consegue ver a agonia nos olhos dele. O desenho do Junji Ito de expressões é muito bom, cara. Fora isso, a gente tem também o Monstro de Madeira, que ele demonstra muito das excentricidades do Junji Ito, né? Ele conta a história de uma casa, tem um pai e uma filha que moram lá, eles herdaram essa casa e tal. E aí chega uma mulher lá que ela tem um fascínio muito esquisito pela casa, sabe? E aí você descobre que esse fascínio ele chega a ser sexual. Elas começam a se esfregar nas madeiras da casa, pelada. E aí a casa começa a se comportar de uma maneira esquisita. É uma parada bem surreal. Tem também a última parada, que é a mulher que sussurra, o último conto. Esse aqui, ó. Ele conta a história dessa moça que ela não consegue fazer nada da vida dela, não consegue tomar nenhuma decisão na vida dela, mas não é tipo eu ou alguns de vocês que estão perdidos na vida. É uma pessoa que, tipo, sabe, tipo, eu vou levantar, eu vou continuar sentada, sabe? Ela não consegue viver a vida dela sem que esteja uma pessoa falando pra ela o que fazer. E aí os pais dela contratam essa mulher que fica no ouvido dela o tempo todo, e as duas se tornam meio que uma simbiose. A menina passa a viver a vida dela quase que normalmente, a fazer as coisas dela, só que ela tá sempre com essa mulher no ouvido dela, falando o que ela tem que fazer, até o ponto das coisas ficarem bizarras. Uma não consegue viver sem a outra. Cara, é muito bizarro, vocês têm que ler pra ver. Lembrando que o link pra todas essas HQs aqui, as que estão em inglês também, vai estar linkado aqui embaixo para você comprar e ajudar a gente a crescer. E por último eu quero falar daquela que eu li, que eu achei a obra-prima do Junji Ito, Uzumaki. Olha que bizarro. Uzumaki, ele vai contar a história de uma cidade que começa a ser assombrada por espirais. Eu sei que parece esquisito, mas quando você lê vai fazer sentido. Enfim, as pessoas começam a ver espirais na rua, as espirais começam a tomar os céus e tal, os nossos protagonistas começam a serem assombrados por espirais, as pessoas começam a ficar loucas, obcecadas pelas espirais, com medo delas, muitas vezes adorando elas, colecionando elas. E pra você que acha que uma espiral não consegue ser uma coisa assustadora, meu amigo. É um quadrinho grande e o Junji Ito, ele explora essa premissa dele, quase surreal, de uma maneira que eu não esperava que ele explorasse, assim, não tão profundamente, sabe? Parece ser o tipo de premissa que ele exploraria num dos contos do Fragmentos do Horror, por exemplo, que seria uma coisa pequenininha e tal, que seria isso e pronto, sabe? Seria assustador, mas pá, acabou. Mas não, aqui ele consegue se aprofundar muito bem nisso. Ele explora diferentes situações que podem vir dessa obsessão por espirais e desse assombro por espirais e tal, das pessoas quererem se tornar espirais. É um quadrinho muito difícil de definir. Eu só consigo dizer pra vocês com certeza que ele é assustador, cara. Muito assustador. É um quadrinho magnífico, com uma arte magnífica, é uma das melhores coisas que eu já li no gênero do terror, com certeza. Foi o que fez eu entrar de cabeça no mundo dos mangás, sobretudo dos mangás de horror. E eu já deixei esse agradecimento outras vezes aqui, mas eu vou agradecer de novo ao Ricardo por ter me indicado essas obras do Junji Ito. Eu tô gostando bastante. Atualmente ele é meu mangaka favorito. O Hiroshi Hirata tá quase passando, mas ainda assim, o Junji Ito, cara, eu tô curtindo muito conhecer o horror asiático, o horror japonês, através dos olhos desse cara. Ele é muito criativo, ele é muito bom, e o Uzumaki é a prova disso. Bom, eu creio que seja isso. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar. Eu espero que vocês tenham curtido as nossas indicações. De novo, o link da Amazon vai estar aqui embaixo para vocês comprarem elas. Eu acho que o Uzumaki tem em português pela Devi, se tiver eu vou deixar aqui, mas eu vou deixar também o link dele em inglês, porque eu acho essas edições aqui que eu comprei do Uzumaki do Gil muito bonitas, então eu acho que alguns de vocês vão se interessar por elas. Quer que seja isso, falou.